Olá pessoal, hoje nós vamos ter uma aula de biossegurança e o nosso assunto será descarte correto de resíduos de serviços em saúde, ou também chamado aí de DRSS. Bom, para entendermos isso, a nossa matéria que é biossegurança, o que significa biossegurança? Biossegurança é uma palavra composta, né? Composta de duas palavras. Bio, que quer dizer vida em grego, e segurança, que é tudo aquilo que nos traz um bem-estar, um conforto. Então, biossegurança está relacionado com essa segurança, esse conforto com relação à vida. E aí, por que é importante estudar biossegurança? Para a proteção das pessoas, para a proteção também do meio ambiente, para proteção ou prevenção contra acidentes ambientais e também a qualidade dos serviços. Então, é importante a biossegurança para isso. Bom, por que é importante, então, nós falarmos do descarte correto dos resíduos? Por que é importante a gente falar sobre isso? Nós temos, na classificação dos resíduos, nós temos 5 grupos ou 5 classificações aí dos resíduos. O grupo A, o grupo B, grupo C, grupo D e grupo E. No grupo A, nós temos os resíduos de risco biológico, que são aqueles materiais que podem contaminar as pessoas, né? Podem contaminar as pessoas, o meio ambiente, com riscos biológicos, com micro-organismos, que podem ser materiais infectados com, por exemplo, sangue, com fluidos corporais, outros fluidos corporais, cepas de bactérias, enfim. Também no grupo B nós temos os resíduos químicos, que podem ser solventes, podem ser reagentes e até medicamento. Então, medicamento vencido, quando ele é descartado, se ele não é descartado da forma correta, ele pode contaminar essas pessoas, né? Contaminar o profissional de saúde, contaminar a população de forma geral e também o meio ambiente. Bom, no grupo C nós temos os materiais radioativos. Também, aqui nós podemos ter também radiofármacos também. Mas materiais radioativos, né, metais radioativos, também estão aqui nesse grupo chamado grupo C. No grupo D, nós temos os resíduos comuns, também chamado de lixo doméstico. Então, tudo aquilo que a gente gera na nossa casa, ele é classificado como grupo D de resíduos comuns. Se você está parando para prestar atenção, no lixo doméstico, nós temos lá o material lixo de banheiro, que ele não deveria ser caracterizado como um lixo comum, né? Porque ele tem fluidos corporais, ele também deveria ser classificado como um resíduo biológico. Mas o entendimento é que nós temos aí um resíduo biológico. Também nós temos nos resíduos comuns, nós também temos lá o descarte de cozinha, né, como cascas de alimentos, de vegetais, de frutas, que também são considerados aí como lixo comum, está classificado no grupo D. E o grupo E, esse é um grupo de pérfuros cortantes. Pérfuros cortantes, eles estão relacionados, então, a tudo aquilo que pode cortar ou perfurar, como vidro, seringa, bisturi, estilete, e são materiais, são lâminas cortantes e também materiais que podem quebrar e se tornar um pérfuro cortante, como vidro. Bom, já que a gente conheceu e sabe agora os 5 grupos de resíduos, como é que a gente faz então o descarte correto disso? Por exemplo, as agulhas, elas nunca devem ser reencapadas, né? Uma vez que ela foi retirada daquela sua capa de proteção, ela não pode ser colocada novamente, porque normalmente quando a pessoa tenta colocar novamente, ela acaba se furando, se cortando e aí acaba tendo ali um acidente. O descarte ele deve ser feito imediato, então toda vez que a gente gera um resíduo, qualquer que seja daqueles 5 que a gente viu, a gente já tem que fazer o descarte o mais rápido possível, também evitando deixar ele em algum lugar que não seja apropriado, porque ele pode retornar para um lugar não específico e acabar atrapalhando também esse processo. Bom, consequências do descarte incorreto. Quando a gente tem um descarte incorreto, então, dos materiais, desses resíduos, a gente pode ter acidente,
contaminação do meio ambiente e doenças que podem ser muito perigosas, né, como hepatite B, hepatite C, o HIV e outras doenças também que são transmitidas por alguns materiais contaminados, principalmente esses com riscos biológicos. E também tem um fator ainda mais importante, que é o risco ou o custo financeiro, que são as penalidades. Uma vez que alguém faz o descarte incorreto, essa pessoa ou essa empresa, ela vai sofrer sanções legais e aí ela vai sofrer multas quanto a isso, e são multas pesadíssimas. Bom, então, o que é importante sabermos com todas essas questões, sabendo dos materiais que nós temos, dos tipos de resíduo e como descartar isso? As boas práticas para isso, então, serão o uso de EPIs. Então, usar a EPI da forma correta, usar os procedimentos operacionais padrão, né, os chamados de POPs, a identificação correta dos materiais, então, usar nesses grupos que eu disse, dos 5 tipos de resíduo, existe uma embalagem específica para cada um desses grupos. É importante também nós salientarmos a segregação correta desses materiais gerados, nunca misturar esses materiais, para que a pessoa que faz o descarte, as pessoas que fazem a coleta, né, as empresas especializadas lá nos caminhões, não corram acidentes. E também, infelizmente, ainda existem os lixões, onde as pessoas vão até esses lugares para tentar algum tipo de sobrevivência e venda de alguns materiais reciclados. E aí essas pessoas também podem se machucar. Então é importante também sabermos que existem também essas questões econômicas, sociais também. Bom, e para tudo isso, então, para uma boa prática, o treinamento também, nós temos um treinamento de forma adequada para todas as pessoas envolvidas durante todo esse processo. Bom, por fim, é isso. Meu nome é Rodrigo, eu sou professor e também farmacêutico bioquímico, já com uma longa jornada na indústria farmacêutica. Agora que nós aprendemos sobre essas questões dos resíduos de saúde, o que você está fazendo para termos um descarte correto? Um grande abraço e até a próxima aula.